Vamos lá. Ravashi Savar Lakresh Lakish Metaretz Rab Shimon Ravina Savar Lakrab Yochanan Metaretz Lakrabanan. A gente tinha falado ontem da discussão de Reish Lakish e Rab Yochanan sobre alguém que fez Chalitza na Evamá, depois casou com ela. Se isso era Lav, se era Karet. Reish Lakish falava que era Karet e Rab Yochanan falava que era Lav. A diferença é que Karet não é considerado que ele casou, porque ele fez uma coisa que era Karet, e Lav, sim, vamos ver agora a explicação de Ravashi, que vai falar como Reish Lakish e explicar como Rab Shimon sobre sobre aquele caso do garotinho que nasceu depois que o outro faleceu. Então ele sustenta como Reish Lakish, que se voltou e casou e é Karet. Depois ele vai explicar como Rab Shimon no caso de e Ravina fala como Rab Yochanan, que é Lav. Ele vai explicar como Rabanan no caso de vamos ler dentro. Ravashi vai Rab Shimon, 2 pontos. Aquele que fez Chalitza para Evamá dele, depois ele voltou e casou com ela e faleceu sem filhos. Precisa da Chalitza dos irmãos. Manachim, quais são os irmãos? Achina Eludim, são os irmãos que estavam vivos na hora que ele faleceu. Keman, que é Rab Shimon. Você é como Rab Shimon, que fala o quê? Que Yabem, que fala que ele fez o Ibum e depois nasceu, não tem problema de Ashtachif, porque os irmãos estavam vivos na hora que ele faleceu e nasceram quando ele já era casado. Amada veio uma daqueles que nasceram antes do falecimento do primeiro irmão. E ele estava vivo na hora da Chalitza e casou com ela depois da Chalitza. Não tem nada com ela. Keman que Reish Lakish. Como quem seria isso aqui? Como Reish Lakish. Que Reish Lakish fala o quê? Que essa Chalitza, essa mulher que foi feita a Chalitza sobre ela é proibida sobre todos os outros irmãos de Surkaret. Agora, Ravina Savala Rab Yochanan no Metaretz Lakrabanan. Então aqui foi Ravashi, como Reish Lakish e como Rab Shimon. Ravina ele vai falar como Rab Yochanan e explicar como Rabanan, como? 2 pontos. A Choles de Mamdor Hadrevegitchak, que fez Chalitza sobre Evamá e depois casou com ela e faleceu sem filhos, tem Chalitza. Menachim precisa de Chalitza dos irmãos. Menachim qual irmãos? Achim Anoladim, esses irmãos que já estavam vivos antes do falecimento da morte do primeiro irmão. Keman que Rab Yochanan, é como Rab Yochanan, que fala o quê? Que fala que mesmo depois que os irmãos, mesmo depois que o outro fez Chalitza e casou com ela, os irmãos só são proibidos para ela pelo Lav, com Lav e não Karet. Amad Echad Min Elodim Vekitchá, vem um daqueles que estavam, um dos irmãos que nasceram no final, depois da Chalitza, ou depois do casamento daquele irmão com aquela mulher, Vekitchá e casou com ela, En Lav, como não tem nada. Keman que Rabanan, como tem com Rabanan, que discutem com Rab Shimon e falam que o Isur de Eshe da Chib Shalav Namor também é no caso de Vem Levação, também é no caso que a pessoa fez o Ibum e o outro nasceu depois do Ibum, depois do segundo já ter casado. Continua com o Isur de Eshe da Chib Shalav Namor, enquanto que Rab Shimon fala não, só se ele nasceu quando o status da mulher era Evamá. Se foi depois do Ibum, não. Essa é a discussão de Rab Shimon e Rabanan. Até aqui a Gemara estava falando no caso de Evamá que fez Chalitza, aquele que tinha que fazer Evamá que fez Chalitza na Evamá. E a Gemara estava falando no caso dos outros irmãos e nas outras Tsarot. A Gemara agora ela vai falar num caso que ele não fez Chalitza e sim fez o Ibum. Vamos ver. Itmer, pergunta a Gemara. Abba Levamá vai Achad Min Achin Ala Tzarata. Vamos supor
que um cara fez o Ibum Kaevamá. Tá? Reuven, Shimon e Levi. Faleceu Reuven, que tinha 2, 3 mulheres. Shimon fez Ibum Kaevamá. E Levi pegou uma das outras mulheres. Uma das Sarot. Pligue Barabacha Veravina. Tem discussão Barabacha Veravina. Qual haverá esse outro irmão Levi teve quando ele pegou uma das suas outras mulheres? Hadamar Bekaret. Um fala que ele é Hayab de Karet. Hadamar Beaser. Ele está transgredindo uma mitzvah positiva. Madamar Bekaret é que ele fala que Karet é Resh Lakish, é como Resh Lakish. Madamar Beaser que é Rabbi Hanan. Aquele que fala como Karet, que como Resh Lakish fala que você fez Chalitza e depois casou em Karet. Aquele que fala que é Aser é como Rabbi Hanan. Amarav da Marav. Nossa Mishnah falou 15 casos de Arayot que isentam as Saroteien de Chalitza e de Ibum. A Gemara vai falar sobre mais uma que também isentam as Sarot. Por que não está na Mishnah? A gente viu antes de perguntar na Mishnah de Sotá, porque não isenta Sarot Saroteien. Mas tem mais um caso que isenta as Sarot. Amarav da Marav Sarat Sotá Surá. É o caso da Sotá. Qual é o caso da Sotá? O caso da Sotá, o marido que ficou, a gente vai ver isso bem nessa Sotá, mas o caso da Sotá, resumindo, o marido que está desconfiando da esposa com alguém e na frente de 2 testemunhas falou para a esposa que ela não pode ficar sozinha com o cara, e a esposa ficou sozinha com o cara, vieram 2 testemunhas e falaram que a esposa ficou sozinha com o cara. Nesse caso ela é Sotá, ela tem que ir lá beber aquela aguinha. Se tiver tudo bem, exatamente, a aguinha da verdade. Se tiver tudo bem, ela volta para a kashrut dela adiante. Aqui a gente está falando do caso de Sotá, é o caso da mulher que está nessa, antes de beber a aguinha. Sotá, ela está como Sotá. Maravilha, maravilha. Sarat Sotá, as outras mulheres do cara da Sotá, a Sotá, tanto a Sará quanto a Sotá quanto a Sará, elas são proibidas de fazer Ibum e são isentas de fazer Chalitza. Tumak tiv bakarayot. Por quê? Porque lá está escrito no Pasuk sobre Sotá, Tumak, que ela ficou impura. Impura como todas as outras arayot. Por isso, ela isenta também as Sarot. Mati Rav Chida ben Rav Chisda. Rabbi Shimon Omer biata o Chalitzata meachiv. Sherishon boter et Saratá. Fala Rabbi Shimon o seguinte: o caso é o seguinte, o caso é que o marido de uma mulher viajou e voltou um testemunha e falou que ele morreu. Nesse caso, uma testemunha, a gente acredita que ele morreu, e a mulher pode casar com outro. Mas nesse caso, ela casou com outro e voltou o marido dela. Nesse caso, a mulher seria proibida para os 2 maridos. E Ramim falaram uma Humra. Tem Humra, que Ramim falaram que vão dar uma multa para ela em algumas coisas. Uma das alachot que a gente faz com essa mulher é o quê? Que se esses 2 maridos que ela teve faleceram e ela não teve filhos, tanto o irmão de um quanto o irmão do outro precisa fazer Chalitza e não fazer Ibum. Não tem Ibum por nenhum dos lados. Os 2 são obrigados a fazer Chalitza. Então, ela é proibida de fazer Ibum tanto com o irmão do primeiro marido quanto com o irmão do segundo marido. Ela precisa fazer Chalitza dos 2. Rabbi Shimon Omer Viatá o Chalitzatá me'achiv sherishon poter et saratá. Se ela fez Ibum ou Chalitza com os irmãos do primeiro marido, isso isenta as Saratá. Quer dizer, se o primeiro marido era casado com mais de uma mulher, isso aqui vai isentar as outras mulheres. O Ibum do primeiro
primeiro marido é como Ibum. Assim fala Rabi Shimon. Lá naquela Mishnah, Hamim falam que não, ela precisa fazer Khalitsa dos dois. Rabi Shimon fala que o Ibum do primeiro marido é como Ibum. E pode fazer. Lechatchila, essa é a opinião de Rabi Shimon. Então, essa mulher, mesmo que ela fez sem querer, mesmo assim, Hamim faz ela uma rumra que o quê? Que ela ficou como Sotá. É como se o primeiro marido voltasse e ela ficou sozinha com o outro. E mesmo assim, Rabi Shimon falou o quê? Que ela pode fazer Ibum com os irmãos do primeiro marido. E mesmo Hamim falando que era proibida fazer Ibum, ela tem que fazer Khalitsa. E sobre as sarot dela, ninguém fala nada. Parece que elas sim podem fazer Ibum, as sarot dela. Então parece que aqui é contra a coisa que eu falou com o Rav, que falou o quê? Que a Sotá é como Ervá, que não só que ela é proibida fazer Ibum com ela, etc., ela isenta as sarot dela de fazer Ibum ou Khalitsa. Então esse caso aqui parece que contradiz o que a gente falou antes, que a Sotá isenta as outras de fazer Khalitsa ou Ibum, que nesse caso as Sarot sim podem fazer Ibum. Fala, Gamara, Malach, Rava, Minalach, Anad, Sotá de Oraita, eu falei, Sotá de Oraita, Veata, Malis, Sotá de Rabanan. Eu estou falando sobre Sotá de Oraita, essa que isenta as Sarot de Ibum e Khalitsa, e você está me falando sobre Sotá de Rabanan? Fala, Gamara, o Dekarela, Makarela. Mas o que ele perguntou é uma pergunta boa. Quer dizer, o que ele perguntou, por que ele perguntou então? Você sabe que é uma sociedade de Rabanan, por que ele perguntou? Não, ele pensou que tudo que Ramim fizeram no Takaná é igual de Oraita. Não é igual de Oraita, por isso que você não tem lógica essa pergunta, uma sociedade de Oraita de Rabanan. Mas de Ravashi, pergunta Ravashi. Então, está em uma série de Sotá que fala o seguinte: aquele que ficou com como é que a palavra você falou? Desconfiou da esposa e fez advertência sobre ela, não fica sozinha com fulano, e ela ficou sozinha com fulano, e tempo suficiente para fazer o que não deve. A Surah Leveitá, ela é proibida para o marido dela. A Surah Leveitá, e se era casada com Cohen, ela é proibida com Metrumá. E se ele faleceu, enquanto ela estava Sotá e ela não tinha filhos, Choletzet velomit yabevet. É obrigado a fazer Khalitsa, não pode fazer Ibum. Então parece que a Mishnah falou o quê? Que até a Sotá própria precisa de Khalitsa. Então, como você falou antes que o quê? Que a Sotá isenta as sarot dela de fazer Khalitsa e Ibum, se ela própria precisa de Khalitsa. Fala Gmará, Malach, Rav, Aminalach, Sotá Vadai. Sotá Safir. Eu estou falando sobre Sotá Vadai, que ela com certeza fez alguma coisa, e você está falando sobre aquela que ficou sozinha tempo suficiente para fazer, mas não sabe se fez. Então é diferente. A Sotá Vadai poteret até as sarot de Khalitsa e Ibum, mas a Sotá Safir que você é obrigado a fazer Khalitsa. Mas a Sotá Vadai Mishum descreva qual a diferença da Sotá Vadai, fala Gmará, está escrito sobre ela Tumá. Sotá Safir Nami Tumá que tivba. Sotá Safir também está escrito Tumá. Detalhe, como fala a Braita Rebbe Yosef que farão mer mishum Rebbe Lazar, a pessoa que volta, a pessoa que casou com uma mulher que separou, se a mulher casou com outra pessoa e depois voltou primeiro, já que essa mulher casou com outra pessoa no meio, ela é proibida. Minaelu sin muteret. Agora, se ela só noivou com o outro e não casou com ele, é permitido voltar para o primeiro. Mishum Shinemar, porque está escrito o quê? Acharei Asher Hutama. Não pode o primeiro bala voltar para ela depois que ela se purificou para ele, que já ficou com outro. Mas se não se purificou, não. Casou a Surah. E Hamim discordam do que falou Rebbe Yosef que fala em nome de Rebbe Lazar. E falam que tanto faz se ela ficou noiva ou se ela casou, já é proibida. Ela manima que é Acharei Hutama. E o que você fala? Para que está escrito não? Passou Acharei Hutama. Era bom Sotá sinisterá, para falar que o Sotá que ficou só, a Sotá que ficou sozinha com o cara já é Tumá, já é impura. Eu falar Gmará, parece que a Sotá Safek, aquela que é Safek, se fez alguma coisa errada ou não, também está Tumá. Se também está Tumá até agora, também deveria isentar as Sarot, tipo Khalitsa, como é que se fala que ela própria tem que fazer Khalitsa? Fala Gmará, mas Nisterá,
Nivalá, o que é escrito que ficou sozinha com ele? Que teve relações com certeza. Sabe por que ele falou Nisterá, que ficou sozinha com ele? Para não falar, para falar uma linguagem melhor. Para Nivalá. O Passuco depois de Vanar depois que ela se purificou, ele falar que essa aqui é com certeza que ela teve relações com ele. A própria Sotá, está escrito que ela se ficou sozinha e ela ficou Tumá. Então, para que você precisa falar claro? Você falar claro, fala Gumaralha, meio que ela também, esse Passuco está falando está falando sobre a Sotá, que com certeza teve relações, e aqui está falando sobre isso, que está te explicando que agora tem um lav sobre ela. Qual lav? Isso, às vezes, será Ventmeá. A gente fala que a mulher que teve relações e ficou Nitmeá, ficou impura pro balo dela, e agora está proibida por ele, tem um lav, está proibida para ele com esse lav. Rabi Yossi ben Kefar, que falou que as palavras Acharei Usheru Tamá veio falar sobre aquele que só não pode voltar para a primeira mulher que se casou, mas não se noivou. Então ele já usou outras palavras para isso. Como é que ele vai aprender? A parte de soltar lá, vai soltar leitlei, filuzanainami. Ele fala que não tem lá em soltar, mesmo se com certeza ela teve relações com outro, mas estava com motivo. Fala com Mará. Rávia veio chuto que tive. Sabe por que ele não fala como Hamim, que a Harei Usheru Tamá está falando sobre Sotá? Porque essa mulher que a Torá está falando nesse psukim, está escrito Havaiá veio chuto que tive. Quer dizer, está falando sobre que a pessoa ela casou com outro. Eles têm uma ligação entre eles de chute, de marido e mulher. Então como é que você vai falar de repente de Sotá que fica sozinha com um cara que não tem? Se todos os passos estão falando sobre a que casou a segunda vez, como é que você vai falar sobre a Sotá que ficou sozinha com um cara sem ter nada? Então essa é a opinião de Rabi Yossi ben Kefar, que falou em nome de Rabi Elazar. A gente viu na Sugya passado que Rav falou que Tzarat Sotá Asurá, que a Tzarat da Sotá ela é proibida também. A Gemara vai falar agora sobre Tzarat Machzir Grushaton, aquele que casou com a esposa de novo. A esposa separou, a esposa casou com outra, ele se casou de novo. As tzarot dessa mulher que casou de novo. Qual o caso? A Machzir Grushaton Mishenisit, aquele que casa de novo com a mulher depois de ela ter casado com outro cara. E ele faleceu sem dar filhos para ela. Saratá mal. Nesse caso ele casou, a hora que ele casou a segunda vez com ela, ele casou, podendo casar ou não? Sim, não pode casar. Não pode casar. Ele casou com ela, com Isur. Ele estava casado com ela, separou. Ela casou com outro, aí se separou, e ele casou com ela de novo. Já que ela casou com outro aqui no meio, ele não pode casar com ela de novo. Ele casou com ela de novo. E tinha o Kitzarot. E faleceu sem dar filhos. O que acontece com a Sarot? Ela casou com o Isur, legal. E a Sarot dela? Fala com a Maria Pedra Bessa, que para o bailar, para você perguntar isso, que vender a Maria Bessa, que para tomar. Já que era Bessa, que para que está escrito sobre ela tomar. Bem, mas o Estiva está falando sobre aquele que volta a casa com a mulher que não pode. Sara está com a montanha, então Sara como ela também está tomando, também não tem nada, não tem que fazer nada. Veio o Estiva Toevá, isso que está escrito no Passuco, que ela é Toevá, quer dizer, ela vai ameaçar para aquele que depois que casou com outro no meio. Ri Toevá, vem Baneto, ela é Toevá, mas os filhos não. Hatzaratá Toevá. Mas se ela própria está como Toevá, a Sarot dela também está Toevá. Tá bom. Kitibai lá, Hadrem de Verano. Isso aqui é tudo para Rabi Yossi ben Kefar, que fala que sobre ela está escrito Tumá. Acabou. Mas para Rabanan, que fala que essa Tumá desse passo está falando sobre Sotá. Qual o caso? A Liba de Rabanan fala que Rabanan Tumá. Sotá ou Dichti, mesmo que a Rabanan fala que essa Tumá, que isso aqui é sobre Sotá. En Mikra Yotzemide Pshutó. Não pode tirar o passuco todo do pshat dele, do simples.
E aí, Satumá também está falando sobre ela, sobre Saratá, que não precisa fazer nem Ibum nem Khalitsa. Ou Dilma, ou talvez, quem mandei Ikar e Akar. Ou talvez, já que ele tirou do Pshat e falou que a Satumá é sobre Sotá, essa Satumá não tem nada a ver mais com a mulher. Fala como e cadê a Maria de Rabanan no Tibailach? Quem mandei Itakar e Takar, a gente fala que não precisa nem perguntar para Rabanan, porque uma vez que eles falaram usar essa Satumá para Sotá, essa Satumá não é mais essa mulher, agora você precisa fazer Khalitsa. Que Tibailach. Ou pode até fazer Ibum com a Sistarot. A pergunta é ali para Rabi Yosef ben Kefar, a pergunta para Rabi Yosef ben Kefar, mas a falgava de amar Rabi Yosef ben Kefar Tumá, mas que gostou de Irtiva. Tem gente que fala que para tem gente que fala que Rabi Yosef ben Kefar nem precisa falar porque se ele falou Tumá, é lógico que não pode, pergunta para Rabanan. E tem gente que fala que não, para Rabanan não precisa nem perguntar, já que eles tiraram Tumá e falaram que a Tumá é sobre Sotá, é lógico que pode fazer Ibum com a Sarot. E a pergunta toda para Rabi Yosef ben Kefar, que fala o quê? Ele falou que Tumá está falando sobre Machashim Kshaton de Irtiva. Miedrachmana e Toevá. Vem Saratá Toevá. Será que aí depois vem a Torá e fala que ela é Toevá e talvez as Sarot não são abomináveis? Ou Dino, talvez e Toevá vem Benedito Toavino. Será que ela é Toevá, mas os filhos não? A Saratá Toevá. E aí as Sarot ela também estão no caso de Toevá. Fala do Mará, Malém, falou na Fita Viúda, tem de tua. Vamos ver isso aqui da Mishnah que a gente vê mais pra frente. Haitá, Achad Ksherá, Achad Psulá. Se tinha uma mulher que era Ksherá, a outra que era Psulá. E Maya Choletz lá Psulá. E Maya Bem Ksherá. Se a pessoa que estava lá para fazer o Ibum queria fazer Khalitsa, faz a Khalitsa na Psulá. E se ele queria fazer Ibum, pode fazer Ibum na Ksherá. Então parece que aqui é o caso. Tem a mulher casou, tem poder, e tem as outras Sarot. Mas Ksherá, uma pessoa que quiser Ksherá, que é Psulá, e Leima Ksherá, Leal, uma pessoa Psulá, mas você vai falar que Ksherá para outras pessoas, e Psulá para as outras pessoas, que dele de Hazei, uma vez que para ele ela é propícia, mas Nafka Leimina, qual a diferença de falar que ela é Psulá ou não? Ela lá, Ksherá, Lei, Psulá, Lei. Então Ksherá tem que ser Ksherá para ele, para fazer Ibum, Psulá para ele, fazer Ibum. O Mainino, qual é o caso? O Marcelo Luchador é o caso daquele que casou de novo. A gente fala que se fosse fazer Ibum, faz Ibum para Ksherá com a Ksherá. Parece só as Sarot. Fala, não é nada disso. Leolam, Ksherá, Lealma, Psulá, Lealma. Quando a gente fala Ksherá é Ksherá para todo mundo ou Psulá para todo mundo. Por exemplo, Psulá para todo mundo pode ser Psulá para os Kohanim. Tem mulheres que são Psulá para os Kohanim, não é Psulá para os outros. Então ela é Psulá, ela tem algum jeito de Psulá. Mas o decamar da Keivan dele de Haza mais Nafka Leimina. Quando você pergunta para ele é propício, qual a diferença? Mishum de Rav Yosef, por causa de Rav Yosef, da Rav Yosef, Kan Shanarebe, aqui na nossa Mishnah falou Rebbe, Loshpoch Adam Meivorov Acharim Techim Laem. A pessoa não jogar a água do poço fora, se os outros precisam dele, quer dizer, está falando a Mishnah, que a pessoa vem fazer Khalitsa, não vai fazer Khalitsa na Ksherá, porque se ele fez Khalitsa na Ksherá, o que vai acontecer? Ela vai ficar Psulá para os Kohanim. Então vem a Mishnah e fala o seguinte: você tem que cheirar e tem Psulá, você tem que cheirar e tem Psulá. Tem uma que é que cheirar porque ela é viúva, pode casar com Kohanim, pode casar com Gadol, pode casar com Kohanim. E você tem a Psulá que já não pode casar com Kohanim, sei lá por qual motivo. Se você vai fazer Khalitsa, faz a Psulá, para não deixar a outra Psulá também para os Kohanim. E não tem nada a ver nesse caso de Marcelo Kshaton, não. Tashma fala Braita, a Marcelo Kshaton Mineset, aquele que voltou, que casou de novo com a mulher sem poder, e Hitzar Taracholes. Fala a Braita clara. Ela e as Sarot tem que fazer Khalitsa. Ivet Saratás, peraí, ela e as Sarot, as duas, ou ela ou as Sarot. Ela é Eima ou Iot Saratá, ou ela ou as Sarot. Velav Tarutse Kamitar Salei. Mas peraí, será que não precisa falar que isso? Fala, uma Teretzach, você pode explicar o seguinte: Richoletzet, ela faz a Khalitsa. Saratá, ela tem que fazer Khalitsa necessariamente. Agora, se for com a Saratá, o Choletzet ou Miteabebe, ou faz a Khalitsa ou faz o Ibum de acordo com a pessoa, de acordo com o que eles resolverem lá. Mas se ela não pode fazer Ibum, porque ela é Marcelo Kshaton, sempre ter podido casar de novo. Saco o barulho.